queridos! Hoje eu venho contar sobre um momento da minha vida que foi muito importante para mim e que eu citei em um vídeo que eu ia trazer aqui, um dos meus testemunhos. E aconteceu o seguinte, eu oro antes de dormir, mas o meu marido, e um dia desses a gente estava orando, já faz um tempo, e a gente estava orando e eu senti um mover de Deus no meu coração. Então, eu tive uma experiência sobrenatural. Eu senti que foi sobrenatural. Eu não vi, mas eu senti. Então, eu tava orando, mas meu marido... De repente, eu comecei a falar com Deus. E no meu falar com Deus, eu sou muito simples. Eu não sei direito falar, igual aquelas pessoas de tipo... Grandioso Deus, eterno Pai, esplêndido, tipo, exaltando a Deus, só que, tipo, não é sincero, não é de coração. Quando eu quero falar pra Deus as coisas de coração, eu sou muito simples. Tipo, eu exalto a Deus, mas eu exalto a Deus de uma maneira diferente. Então, nesse dia, eu fui orar e eu comecei a falar com Deus da minha maneira mais simples, falando com Deus. E eu falando com Deus e de repente eu abri meu coração e conversando coisas que ninguém sabe de mim. Eu costumo falar coisas que ninguém sabe para Deus. Eu vejo ele como meu amigo e mais do que um pai, porque eu não sei se eu teria coragem de falar tudo que eu falo para Deus pro meu pai. E é isso que eu acho que é a essência do cristianismo, que a gente tem que falar com Deus tudo que a gente não tem coragem de falar para ninguém. Porque não adianta nada você chegar e orar e ajoelhar, mas você não ter mesmo aquilo no seu coração do que você tá falando, de você só tá falando da boca para fora. Eu não acredito que isso seja certo. E nem sincero. Começa a abrir o seu coração para Deus se você faz isso. Começa a falar com Deus tudo que você não tem coragem de falar para ninguém, que você vai ver a diferença. Então, nesse dia, eu comecei a sentir a presença de Deus de uma maneira diferente. Ele me abraçou, eu tava ajoelhada e eu senti as asas, assim, umas asas mesmo, tipo, sobrenatural, mesmo sobrenatural. Tipo, eu senti umas asas enormes atrás de mim, ao redor de mim, nossa, e foi tipo tão bom e eu comecei a glorificar a Deus. E eu falei, quando eu terminei de orar, eu não queria nem sair. Eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu não quero nem sair daqui, porque tá tão bom, tá tão gostoso. E depois que eu terminei, eu falei com meu marido, nossa, eu senti a presença de Deus de uma maneira diferente. Falei pra ele, olha amor, eu senti as asas de Deus atrás de mim. E eu nem sei como ele é, mas eu senti as asas de Deus em cima de mim, atrás de mim e ao meu redor e me acolhendo. Então, tipo assim, nossa, foi muito emocionante, foi muito incrível. E aí eu falei isso pra ele, falou, amor, eu queria tanto sentir Deus do jeito que você sente. Eu falei pra ele, amor, é só você fazer as mesmas coisas que eu, se abre, não tenha medo de falar pra Deus, porque tudo que você fala para Deus, ele entende de uma maneira melhor do que o ser humano. Porque eu mesmo, quando eu vou responder um comentário ou falar com alguém pela internet, eu fico muito cismada. Porque assim, é muito difícil você falar com uma pessoa, transmitir o que você quer mesmo, sem a pessoa entender mal. E Deus não, Deus ele entende, ele vê o seu coração, ele vê a sua intenção, então ele entende tudo que você quer falar para ele. Só que o ser humano não é bem assim. Então, se abre com Deus, não tenha medo de falar com Deus, porque ele vai entender. Ele não vai te julgar, ele não vai te apontar. Eu, quando eu tive minha libertação, eu falava com Deus cada coisa que vocês não têm noção. Eu virava para Deus e falava, olha, Deus, é o seguinte, eu queria tanto quando eu me converti, no primeiro dia que eu me converti, aqui em casa, porque eu me converti dentro de casa, eu não me converti numa igreja. Não foi pela uma pregação que eu ouvi, foi pelo que Deus ministrou no meu coração aquele dia. E foi uma noite e eu comecei a orar, eu simplesmente pensei em orar. Eu fui e olhei, falei com Deus, né? Olhei para ele naquele momento, virei minha vida totalmente para ele e falei, Deus, é o seguinte, eu sou tão falha, eu já fiz tanta coisa,
Eu já errei tanto com o Senhor, eu sei que o Senhor não gosta disso que eu fazia e eu não tenho forças para sair disso, eu não aguento, eu não quero. E eu sei que o Senhor me ama, e eu sei que o Senhor me quer na sua presença, como que eu vou sair disso? Eu não sei. E simplesmente eu quero que o Senhor me tire disso. Se o Senhor me quer, me tira disso porque eu não consigo, eu não quero. E a única coisa que eu quero é fazer as coisas erradas, eu só quero vivendo nesse mundo errado. E era o que eu queria, era o que eu sentia naquele momento. Então eu falei, abri o jogo com Deus e simplesmente Deus arrancou de mim. Tem muita gente que não acredita na minha libertação, tem muita gente que não acredita no que eu falo, porém é verdade e não vai deixar de ser verdade. E eu vivi isso com Deus, eu vivi dele. O que ele fez comigo foi o motivo de eu jamais pensar em desistir, porque foi uma coisa que eu senti com ele. E foi a base de oração. Porque nada você consegue sem falar com o Pai, sem falar com Deus Altíssimo. Eu entreguei para ele todas as chances da minha vida. Eu fui e falei, Deus, se é isso que o Senhor quer de mim, então tá bom, mas faz um milagre, faz eu sair disso, porque eu não consigo. E eu falei para ele, naquele momento, eu acho que no meu testemunho eu só falei que eu orei, e que eu orei muito, e que eu chorei, e que eu fiquei muito triste e emocionada ao mesmo tempo, mas eu fiquei muito triste porque eu sabia para onde que eu ia. Que eu não ia ser arrebatada daquele jeito. É errado, é pecado, é abominação. Então foi tipo muito, muito, muito forte para mim o que eu vivi com Deus. E eu entendi que a base de oração você consegue muitas coisas. Jesus disse que a gente só não recebe porque a gente não pede. E se a gente pedir, a gente tem que pedir bem, porque tem muita gente que pede, mas pede mal. Então se a gente pedir bem a Deus, ele vai fazer tudo o que a gente pedir. Então, assim, ele não é nosso funcionário, ele não é o mestre da lâmpada, mas ele é nosso amigo, sim, ele quer o nosso bem, ele é nosso pai, ele quer fazer as coisas pra gente do mesmo jeito que uma mãe quer fazer as coisas pro filho. Se uma mãe vê o filho pedindo uma coisa boa pra ele, uma mãe não daria? A mãe não ia fazer, olha, o filho, por exemplo, tá pedindo um emprego bom. Você acha que uma mãe não ia arrumar se ela tivesse condição, se ela tivesse jeito ou possibilidade, se ela não ia ir lá e arrumar um emprego pro filho? Uma mãe, um amor de mãe, é o maior amor que eu acho que existe na face da terra. E ela faria. Imagina o amor de Deus que vai além do amor de mãe, que vai além de tudo. Imagina o que ele não faria por você. Acredite, você é amado. Então pede para Deus em oração tudo o que você deseja. Pede para Deus aquelas coisas que para você parece impossível. Entrega para Deus, peça para Deus bem que você será atendido. Pede para Deus, vai falando para eles os seus sonhos que morreram, vai falando para ele as dores que você sente. Fala para ele, não precisa você falar coisa que você não sente no seu coração. Não precisa você exaltar ele, sendo que não é sincero. Fala quando você sentir, porque se você pedir para Deus para ele se revelar para você, você vai sentir, não tem como você não sentir. Teve um momento da minha vida que eu falava, Deus, eu não te conheço, realmente eu não te conheço. Eu passei a minha infância toda orando e sentindo a presença de Deus, porém eu ainda não conhecia Deus de verdade, porque eu nunca tinha vivido um milagre assim estrondoso, igual o que aconteceu comigo. E eu fui e falei, Deus, eu não conheço o tanto que é o seu poder, porque o que o Senhor fez comigo foi muito forte, mas eu não conheço muito bem o Senhor. E eu não consigo te amar, sendo que eu não te conheço. E eu falei isso pra Deus, isso é um escândalo pra muita gente, né? Mas essas são as minhas conversas com Deus. E eu fui e falei pra ele isso. E ele foi e se revelou pra mim de uma tal maneira que chegou um dia que eu fiquei até de madrugada orando. Minha perna tava dando cãibra, e tava o chão frio. E aqui no inverno é muito frio mesmo. E esse dia eu tava ajoelhada no chão e minha perna dando cãibra e aquele frio. E eu falando, Deus, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui com o Senhor, eu não vou sair daqui. E eu fiquei com ele, orando, e sentindo a presença dele. E sério, foi tão bom. E eu falando, Deus, eu te amo, eu não te conhecia, mas agora eu te conheço.
Eu falei igual o Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje eu te conheço porque eu sei que o Senhor é bom. Eu sei o que o Senhor fez na minha vida, eu sei o que o Senhor tá fazendo, eu sei o seu amor. Hoje em dia eu te sinto o tempo todo. E hoje em dia minha vida, tipo, nossa, é totalmente plena. Não adianta você procurar as coisas que você só encontra em Deus. Não adianta você ir praticar yoga, não adianta você ir preencher o seu tempo com coisas que não vai te satisfazer, que não vai encher aquilo que vem só de Deus. Então, eu falo para vocês, busquem a Deus, conversa com Ele, tira um momento de oração do seu dia. Oração é a chave dos céus, porque Jesus ele já rasgou o véu. Ele rasgou o véu do templo que separava a gente de Deus. Hoje em dia, em qualquer lugar, a gente pode orar, a gente pode falar com Deus. Antigamente, o Espírito Santo era tão seletivo. Era só com algumas pessoas que em lugares certos. Hoje em dia, não. Qualquer pessoa pode falar com Deus em qualquer lugar. É claro que Deus sempre ouve, em qualquer lugar que você estiver, mas antes a gente era afastado de Deus pelos nossos pecados. Hoje em dia Jesus veio, reconciliou nós, todo mundo. Todos são reconciliados com Deus. Então vamos aprender a dar valor nesse privilégio, vamos começar a orar mais. Não adianta você ir na igreja e orar só lá dentro. Vamos começar a orar dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, assim como Jesus ensinou. Não adianta você orar nas praças para todo mundo te ver, dentro da igreja, no púlpito, para todo mundo te ver. Ora dentro do seu quarto, começa a fazer campanhas. A minha mãe, ela pediu para todo mundo fazer uma campanha com ela, meia-noite, que ela vai estar orando pela libertação de almas que estão aprisionadas no homossexualismo. Então, assim, quem quiser entrar, toda meia-noite, minha mãe tá orando aqui. Aqui vai ser às 4 da manhã, se eu não me engano. São 4 horas de diferença. E eu vou estar orando também por todo mundo do meu canal, por todo mundo que tá preso nessa prática, que não consegue se libertar, porque a libertação vem de Deus. Então, assim, vamos estar orando, vamos estar em oração. E é isso que eu venho deixar para vocês hoje. Que Deus te abençoe. Eu quero muito agradecer a vocês que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, ouvindo, vendo esses vídeos, compartilhando. Tudo que eu falo não é de mim. Eu sempre falo, é sempre de Deus, porque eu só abro a boca. O que sai não é de mim. E que Deus abençoe as suas vidas, que você seja um instrumento, uma ferramenta na mão de Deus. E compartilha esse vídeo, compartilha para as pessoas que estão passando dificuldade, que Deus quer falar com todo mundo. Às vezes as pessoas não abrem a Bíblia, mas Deus dá um jeito de ir através do YouTube também. É uma ferramenta moderna, mas que Deus usa também. É isso que eu venho deixar para vocês. E eu vou estar trazendo, quando chegar a 25 mil inscritos, vou estar trazendo um grandioso testemunho que Deus fez na vida de um amigo de infância meu. A mãe dele engravidou dele ao mesmo tempo que minha mãe engravidou de mim. Foi mais ou menos no mesmo tempo. E nos mesmos meses. E eu venho estar trazendo esse testemunho que ele ficou paralítico por causa de uma doença. E ele foi desenganado pela medicina. Porém, Deus curou ele e tem um vídeo do anjo fazendo fisioterapia nele. E eu venho estar trazendo ele aqui no canal para falar sobre esse testemunho e o vídeo também do anjo fazendo fisioterapia nele. Se inscreve aqui no canal, compartilha para todo mundo. Quando inteirar 25 mil inscritos, eu vou trazer esse grandioso testemunho. E Deus vai abençoar muitas vidas que estão presas em algumas doenças, e Deus ele pode curar, e Deus vai abençoar cada um, em nome de Jesus. Deus te abençoa muito, eu vou estar orando por vocês.